Nos últimos 20 anos, eu ajudei milhares e milhares de candidatos a conquistarem aprovação em concursos públicos. Entretanto, eu também vi outros milhares se esforçarem, dedicarem e não conquistarem aprovação. E como eu sei que o seu objetivo é não perder tempo e estar entre os aprovados, anota aí os 10 principais erros que os candidatos cometem ao estudar para concurso e esses erros levam à reprovação. O segundo erro é cometido por 98% dos candidatos e o terceiro erro, eu acho que é quase todo mundo. Primeiro, achar que assistir a videoaula é estudar. A maioria dos candidatos faz o seguinte: adquire um curso preparatório, aperta o play e fica lá assistindo a videoaula. Oh, esse professor é muito bom, que legal. Ó, professor didático, professor que conta piadinha. Ou então aperta o play e sai anotando tudo que o professor está falando durante a aula. Isso significa o quê? Que a compreensão e a memorização do conteúdo, que é o mais importante, esse candidato está deixando de lado. Então, se você vai estudar por videoaula, sem problema nenhum, mas faça um estudo ativo, se envolvendo com o conteúdo, utilizando técnicas de memorização. Segundo, escolher concursos de vitrine. Concurso de vitrine é aquele concurso que tem uma adesão muito grande. Concursos de mídia, por exemplo, Banco do Brasil. Quem nunca ouviu de um parente: por que você não faz o concurso do Banco do Brasil? Que é um concurso de vitrine. A mídia toda divulga concurso de Banco do Brasil, Caixa Econômica, entre outros. Então são concursos muito concorridos. Não estou dizendo que você não possa focar de cara num concurso desse, mas para isso você precisa começar uma preparação com antecedência para aumentar suas chances. E por falar nisso, vou deixar aqui embaixo o link da minha mentoria, viu? A minha mentoria, sua única função vai ser sentar e estudar. Todo o restante é com a gente. Nós vamos elaborar o seu planejamento, vamos te ensinar a estudar e vamos te acompanhar para garantir que você vai chegar na prova e acertar pelo menos 90% das questões. Terceiro erro, não ter um planejamento de estudos em mãos. Ter um planejamento significa saber exatamente o que você vai estudar, dia após dia. Quais matérias, quando você vai resolver questões, quando você vai fazer revisões. Isso é um planejamento. Quarto, não revisar o conteúdo estudado. Já ouviu falar na curva de esquecimento? Pois é, logo após você ter terminado de estudar um conteúdo, você já começa a esquecer esse conteúdo. É cruel. E a forma mais eficaz para você reter a maior parte desse conteúdo é fazer revisões periódicas, ter contato frequente com aquele conteúdo que você acabou de estudar. Isso é que vai favorecer o processo de memorização. Quinto, ficar pulando de material em material como isso fosse a salvação. Tem muita gente que coleciona materiais didáticos. Você vai perguntar à pessoa qual material você está utilizando. Bom, eu tenho o cursinho A, B, C, D, E, F, G. Aí eu utilizo uma matéria aqui, outra matéria ali. Isso pode ser um grande problema. O ideal é você selecionar a matéria e o professor que você se adaptou à didática e a partir dali estudar, tocar aquele conteúdo do início ao fim. Você só vai pensar em trocar de material depois que você finalizar o conteúdo todinho, sem exceção, exceto se você não estiver gostando do conteúdo da didática do professor. Sexto, querer estudar 10 horas por dia, 12 horas por dia. Aí quando você chega no segundo mês, o esgotamento mental já te venceu e você não consegue nem pegar um material mais para estudar. Conhece alguém que está passando por isso? Sétimo, não se aprofundar no formato de cobrança da banca do seu concurso. Se você já sabe que a banca do seu concurso vai ser a Fundação Getúlio Vargas, então é o ideal que você comece a se aprofundar sobre as questões da FGV. Você precisa resolver muitas questões aplicadas em concursos anteriores. É importante você entender como é que a FGV cobra esse assunto em específico, já que outras bancas cobram diferente. Isso é muito comum. Então não adianta você ficar resolvendo questões de outras bancas. Foca na banca do seu concurso. Oitavo, esperar o edital ser publicado para só depois começar a estudar. Não dá, né? A gente sabe que entre a publicação do edital e a data da prova são mais ou menos 3 meses. E, na maioria das vezes, você não consegue finalizar todo um conteúdo bem assimilado e bem memorizado com 3 meses. Inicie a sua preparação com antecedência. E aí, não fique pulando de galho em galho em concurso, tá? Porque quanto mais concurso você conciliar e querer estudar ao mesmo tempo, menores são as suas chances de aprovação, exceto se você estiver num nível muito elevado, estiver dominando a maioria das disciplinas que caem na maioria dos concursos. Nono, não cuidar da parte emocional. Olha só, muita gente desconsidera o fator emocional durante a preparação para concurso. Pode ser que você esteja começando a estudar agora, com pouco tempo de preparação, então você não começou a sentir isso. Mas eu tenho, por exemplo, alunos que estudam há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então a realidade ela é muito diferente. Por quê? Porque essas pessoas começam a se cobrar muito pela aprovação,
Temos também cobranças externas, temos aquele sentimento de incapacidade, parece que a gente nunca vai passar, parece que a gente está perdendo tempo, parece que isso não é pra gente. Eu também passei por isso, né? Por quê? Porque eu só consegui a minha primeira aprovação em concurso público depois de 2 anos estudando. Nos 18 primeiros meses foram 13 reprovações. Então eu achava, pô, eu sou muito burro, eu nunca vou passar no concurso público. E hoje eu sei por que eu tive essa dificuldade tão grande, né? Hoje eu sou diagnosticado com TDAH, mas lá atrás eu não sabia. Então assim, meu estudo depois eu conto com mais calma como é que eu estudava. Era triste, né? Então eu tive que na marra vencer todos os desafios para passar no concurso. Então quando a pessoa está estudando, se ela não se preocupa em gerenciar melhor a ansiedade, chega uma hora que ela vai desistir. Ou chega uma hora que, por mais que ela tente, ela não consegue sair do lugar. Então não deixe em segundo plano não, tá? Foca também no controle emocional. E 10º, achar que precisa saber tudo para passar num concurso. Difícil saber tudo, viu? Especialmente porque a maioria dos editais de concurso hoje está trazendo uma quantidade grande de conteúdo. Então o que você precisa é ter uma noção geral. Você precisa repassar todos os tópicos do edital. Isso eu entendo que é eficaz. Eu tenho uma noção de todos os tópicos de tal, alguns eu sei mais do que outros. E quais eu sei mais do que os outros? Aqueles que caem com mais frequência. Claro, se você começou com muita antecedência e tem um tempo legal, dá tempo de você repassar todos os tópicos, revisar, resolver questões, mas na maioria dos casos sempre tem uma matéria ou outra que a gente vê só o superficial, né? Tudo bem, se o prazo não for suficiente, esse é o caminho mesmo.